Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Com apenas 13 anos, Elijah Walker já conhecia um tipo de solidão que muitos adultos nem sequer imaginavam. Ele não era apenas uma criança sem lar, era uma criança sem raízes. Por 2 longos anos, as ruas de Chicago foram seu único lar, os postes de luz, suas estrelas, e o asfalto frio, seu travesseiro. Tudo mudou no dia em que sua mãe, Márcia, parou de lutar contra a doença cujo nome ele não entendia, mas cujos efeitos aprenderá a reconhecer. Câncer, disseram os médicos, o tipo de doença silenciosa que corrói por dentro até a luz se apagar. Márcia era tudo que Elijah tinha, uma mulher doce, escaixa, que lia histórias para ele com a voz trêmula, mesmo nos dias em que não conseguia ficar de pé. Quando ela foi embora, ninguém veio buscá-lo. Nenhum tio. Nenhum serviço social. Ninguém. Como se, no exato momento em que ela fechou os olhos, o mundo tivesse apagado a existência dele. Elijah morou primeiro em abrigos. Mas esses lugares eram lotados, barulhentos e às vezes perigosos. Seus sapatos foram roubados. Alguém tentou levar sua bolsa. Então ele fugiu. Escolheu as ruas. A solidão, pelo menos, era previsível. Todas as noites, Elijah se refugiava sob uma escada de ferro nos fundos de um prédio abandonado no South Loop, amontoado com uma mochila surrada que continha tudo o que possuía, um caderno surrado no qual às vezes desenhava, uma foto da mãe e um cobertor velho e sujo de terra. Mas, acima de tudo, ele nunca estava realmente sozinho. Havia Shadow, um velho labrador preto que ele encontrara ferido em uma noite de tempestade perto dos trilhos. Elijah havia compartilhado seu último sanduíche com ele, e o cachorro nunca mais saiu do seu lado desde então. Shadow era mais do que um companheiro. Ele era o coração pulsante de sua vida diária, seu único confidente, a prova de que o amor pode sobreviver mesmo na miséria. Quando Elijah chorava à noite, Shadow descansava a cabeça em seu colo. Quando sentia medo, era a respiração lenta do cachorro que o impedia de entrar em pânico. Durante o dia, Elijah fazia o possível para sobreviver. Lavava vidros de carros em semáforos, às vezes sendo insultado ou expulso. Colecionava latas, vendia lápis e cantava nos corredores do metrô. Sua voz era suave, tímida, mas havia algo cru, algo autêntico nela. Às vezes tocava corações cansados. Certa vez, uma mulher lhe entregou uma nota de $20 e sussurrou: "Sentimos a dor na sua voz pequena. Não deixe que isso te quebre." Mas o que Elijah mais queria não era dinheiro, nem mesmo uma refeição quente. Era ser invisível. Ele compreendeu desde cedo que quando se é pobre, sujo e sozinho, o olhar das pessoas se torna veneno. Ele preferia não ser visto. Andava com os olhos baixos, falava pouco e evitava contato. Quanto menos as pessoas o olhavam, menor a probabilidade de machucá-lo. E então, numa manhã chuvosa de novembro, algo mudou. O céu estava cinzento como cinzas. Gotas de chuva escorriam por seu rosto enquanto ele vagava pelas ruas do bairro nobre de River North, na esperança de encontrar algo para comer no lixo de uma cafeteria de luxo. Seu moletom estava encharcado, e seus tênis pequenos vazavam água. Shadow caminhava lentamente com o focinho abaixado também encharcado. Eles se refugiaram sob o toldo de vidro fumê de um prédio com portas douradas. Ali, entre 2 sacos de lixo, Elijah viu uma ponta de couro preto brilhar. Puxou com cuidado. Era uma pasta grossa, quase intacta apesar da chuva. Hesitou, olhou ao redor e a abriu. Lá dentro, ele encontrou documentos. Não eram papéis comuns. Havia folhas com carimbos oficiais, selos dourados e assinaturas complexas. As palavras saltaram aos seus olhos. Corporação Belmont. Títulos de propriedade. Transferência de direitos. Assinatura de Jacob Belmont. Elijah não sabia nada sobre finanças, mas conhecia valores. Ele havia crescido rápido demais. Aprenderá a ler os símbolos de poder e dinheiro. O que ele tinha em mãos não era apenas um arquivo esquecido, era um tesouro. Um objeto cuja perda um homem rico lamentaria. Mas não foram as palavras que o tocaram. Foi uma foto. Entre 2 páginas, havia uma imagem colorida de um homem de terno azul marinho, olhar franco, cercado por crianças rindo em frente a um antigo prédio de tijolos vermelhos. Um orfanato, certamente. O homem sorria com a mão pousada no ombro de um garotinho negro que se parecia um pouco com ele. Elijah virou a foto. No verso em letras manuscritas ele leu: "Para meu pai, que me ensinou a dar antes de receber, Jacob Belmont, 2012. Elias hesitou. O vento frio fustigou suas bochechas enquanto ele ainda segurava a pasta de couro contra o corpo, presa sob o casaco encharcado. Ele poderia ter se livrado dela como de tantas outras coisas.
Ele conhecia o abandono. Você desiste daquilo que não pode guardar, daquilo que não entende, daquilo que acha que não merece. Mas desta vez algo o estava segurando. Uma voz familiar, irreal, mas tão viva que parecia vibrar em seu ouvido. Faça o bem, Elias. Faça o que é certo. Mas não vá embora de mãos vazias. Era a voz de sua mãe. Gentil, mas firme, como quando ela o ensinara a amarrar os cadarços ou a dividir o pouco que tinham. Ele olhou para Shadow, que o observava em silêncio, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Então ele tomou uma decisão. Caminhou até um ponto de ônibus. Não tinha passagem, é claro. Mas o motorista, um homem corpulento, de pele cor de café e aparência cansada, o viu entrando com seu cachorro encharcado. Elijah começou a explicar, mas o homem levantou a mão e suspirou. Suba, garoto. Mas não fique aí parado. Você está pingando. Direção, centro de Chicago. Torre La Belmont. O ônibus avançava lentamente pelas ruas molhadas da cidade. Elijah nunca tinha estado naquele bairro, onde as calçadas eram aquecidas no inverno, onde as pessoas usavam jaquetas de $1000 e onde os elevadores subiam até o céu. Ao chegar em frente à imensa torre de vidro, sentiu-se tonto. O nome Belmont trilhava em letras douradas acima das portas automáticas. Tudo nele gritava que não tinha nada a ver com estar ali. Suas roupas estavam em farrapos. Seus tênis estavam pendurados por cordões. Ele cheirava a umidade, suor, cachorro molhado. Os olhares dos transeuntes o lançavam com uma indiferença aguda. Ele entrou mesmo assim. O saguão era de mármore silencioso, quase sagrado. 2 seguranças o interceptaram imediatamente. Homens de terno preto, fones de ouvido brancos, olhares gélidos. Saiam daqui, gritou um deles. Nada de vagabundos. E nada de cachorros. O outro agarrou Elijah pelo braço. Shadow rosnou. Elijah cerrou os dentes, o coração disparado. Ele ia perder tudo. Podia sentir isso. Mas então ela faleceu. Uma mulher esbelta, vestindo um terno cinza pérola, salto agulha, cabelo preso em um coque rígido. Ela usava um distintivo. Danica Moore, assistente executiva. Ela ia ignorá-los como os outros quando ouviu Elijah dizer, com a voz trêmula, mas firme. Preciso ver Jacob Belmont. É sobre as escrituras de propriedade dele. E sobre o pai dele. Ela parou subitamente. Os guardas ergueram uma sobrancelha. Danica franziu a testa. Ela se virou lentamente para encarar o garoto. E o que você disse? Elijah repetiu, desta vez mais baixinho. Ela se aproximou, olhou para ele por um longo tempo e disse simplesmente: me siga. Os guardas protestaram, mas ela o silenciou com um gesto. Alguns andares acima, em um escritório com paredes de vidro com vista para toda a cidade, Jacob Belmont esperava. CEO de um império imobiliário multibilionário. Cabelo grisalho, terno sob medida, relógio de ouro. Mas por trás da aparência impecável, seu rosto revelava um cansaço que nenhuma riqueza conseguia disfarçar. Um homem que havia conquistado tudo o que queria, exceto talvez a paz. Ele observou Elijah entrar, precedido por Danica. É ele, ela sussurrou. Ele está falando dos documentos que você perdeu. Jacob Belmont ergueu uma sobrancelha. Estendeu a mão. Elijah tirou o arquivo da mochila úmida e o entregou a ele. O homem o abriu e leu rapidamente. Seu rosto mudou. Ah, meu Deus! Esses papéis sumiram há 3 dias. Pensei que fosse um roubo interno. Como você conseguiu? Elijah olhou para baixo e depois para cima com uma franqueza desarmante. Encontrei-os numa lata de lixo. Não entendi tudo, mas reconheci um nome. E esta foto? Ele estendeu a foto. Jacob a pegou, e seu olhar imediatamente se suavizou. Ele tocou a borda da fotografia como se estivesse tocando uma lembrança. Seguiu-se um longo silêncio. Então ele perguntou: o que você quer, garoto? Quer uma recompensa? Dinheiro? Elijah respirou fundo. Nunca havia feito um discurso. Não tinha certeza do que ia dizer, mas as palavras saíram simples, cruas, sem filtro. Eu quero uma chance. Uma chance de verdade. Um lar. Uma escola. Um banho, roupas limpas. Não só para mim. Existem outras como eu por aí. Crianças que nem sabem mais o que significa ser vistas com humanidade. Ele fez uma pausa. Então, mais baixo. Ah, encontrei isso. Vou te devolver. Não estou pedindo dinheiro. Só uma segunda chance. Para mim. Para eles. Se seu pai te ensinou a dar, então demonstre. Jacob permanece imóvel. Seus olhos se fixaram na foto, aquela em que ele sorria, ainda jovem, cercado por órfãos. Na época em que ainda acreditava que podia mudar o mundo, antes que o poder o devorasse de dentro para fora. Algo nele, há muito adormecido, despertou. Ele olhou para Elijah.
Seu olhar não era mais desconfiado. Era o de um homem diante de um espelho, e o que ele via não era um ladrão, nem um mendigo. Era a verdade nua e crua. Uma criança, como aquelas que ele deixou para trás. Naquele dia, Elias não partiu sozinho. O sol estava se pondo lentamente sobre Chicago, banhando a cidade com uma luz dourada, quase simbólica, como se algo em algum lugar tivesse começado a brilhar novamente. Jacob Belmont, acostumado a tomar decisões que envolviam milhões de dólares, hesitou alguns segundos a mais do que o habitual, mas não hesitou em estender a mão ao garoto. Ele ligou para seu assistente. Danica, encontre um teto para ele. Não um motel miserável. Um lar de verdade. Discreto. Mobiliado. Com aquecimento, uma cama limpa e o suficiente para viver. Poucas horas depois, Eli já descobriu um apartamento espaçoso em um prédio residencial no Lincoln Park, com piso de parquete polido, cozinha completa e um quarto com vista para as árvores. Ele nunca tivera um quarto só seu. Ficou parado na porta, tremendo, incapaz de se mover. Shadow pulou na cama, como se percebesse que aquele paraíso finalmente era deles. No dia seguinte, um estilista veio entregar roupas novas. Um alfaiate também veio, sob ordens diretas de Belmont. E, em seguida, um orientador escolar. Uma vaga tinha acabado de ser encontrada em uma prestigiosa escola particular da cidade, com apoio psicológico, tutor pessoal e monitoramento aprimorado. Mas não parou por aí. Jacob Belmont, abalado pelo encontro com Elijah, convocou sua diretoria. Alguns protestaram. Criar um centro para jovens em situação de rua não estava nos planos estratégicos. Mas Jacob, pela primeira vez em muito tempo, falou com paixão. Aquele garoto me lembrou de onde eu vim. O que meu pai acreditava. O que eu traí. Ele me devolveu meus princípios. Ele me devolveu minha alma. Algumas semanas depois, ele lançou um vasto projeto filantrópico chamado Projeto Fênix, em homenagem ao pássaro mítico que renasce das cinzas. Não era apenas um lar. Era um verdadeiro santuário. Um antigo armazém foi transformado em um moderno centro de recepção. Dormitórios limpos, aquecidos e cuidadosamente decorados. Salas de aula com professores especializados. Terapeutas, mediadores, coaches de vida. Um estúdio de música, uma oficina de carpintaria, uma cozinha comunitária. E, acima de tudo, um programa feito sob medida para cada jovem. Elias foi o primeiro morador. E logo, ele se tornou muito mais. Um mentor. Um embaixador. Um símbolo vivo do que pode ser alcançado quando você estende a mão em vez de desviar o olhar. Jornalistas vieram contar sua história. As redes sociais foram a loucura. Programas de televisão noticiaram o menino que entregou papéis e acordou uma cidade. Doações chegaram em massa. Voluntários se inscreveram. Municípios de todo o país pediram para copiar o modelo. E os anos passaram. Elijah, agora Elijah Walker, formou-se com honras na faculdade. Ele havia estudado psicologia social e gestão de organizações sem fins lucrativos. Aprendeu a transformar dor em força, vergonha em motivação e injustiça em luta. Então um dia ele voltou para onde tudo começou. Ele atravessou as portas do Projeto Fênix, não mais como um filho adotivo, mas como o novo diretor do centro. Ele não era mais o menino com roupas rasgadas, mas um homem alto, forte e respeitado. Shadow, agora velho e tranquilo, ainda trotava ao seu lado. Houve uma cerimônia. A cidade inteira estava lá. Ex-moradores, frequentadores, professores, a mídia. Jacob Belmont, agora aposentado, subiu ao palco com os olhos brilhando. Ele leu uma carta, escrita por sua própria mão, diante de uma multidão silenciosa. O menino que não tinha nada me devolveu mais do que eu havia perdido. Ele me lembrou que riqueza sem propósito é um deserto. Que um império sem alma é apenas um amontoado de pedras. Elias, você me mostrou que o mundo não muda com torres de vidro, mas com atos de verdade. Obrigado. No final do seu discurso, ele revelou uma última surpresa. O centro ia mudar de nome. De agora em diante, seria chamado Lar de Elias. E cada criança que passa por suas portas hoje ouve a mesma história. Contada em um livro, afixada nas paredes, passada adiante como uma lenda. Um dia, o menino de rua se recusou a vender seu futuro por dinheiro. Ele escolheu a integridade. E ele mudou o mundo.